Ok, pessoal, vamos começar mais uma aula então de microeconomia, aula de concorrência perfeita, quarta aula sobre essa temática, ok? O que a gente viu até aqui, na verdade, estava ligado ao curto prazo, né? Ou seja, a gente estava vendo a teoria da firma em concorrência perfeita, na qual a gente deu ênfase aos processos internos da firma, o processo de maximização de lucro, a definição da quantidade ótima, e se a firma ela participa ou não do mercado dado o preço em relação aos seus custos médios, né? Então isso tudo foi o que a gente viu nas últimas aulas, e a aula de hoje então a gente vai começar a falar sobre as questões de longo prazo, né? Como que ocorre então o processo da firma em concorrência perfeita quando a gente considera a questão de um prazo maior que o curto prazo. Então vamos lá. Então a gente vai tentar entender que o processo é diferente, né, do que ocorre no curto prazo, é o que ocorre no longo prazo. E no longo prazo também existe uma tendência a um equilíbrio, né, na firma competitiva. A gente vai ver como é que se dá a dinâmica, uma dinâmica um pouco diferente, né, e ela tem, obviamente, uma relação direta com as questões de curto prazo. Então vamos entender melhor esse processo. No longo prazo, aí sim aquela hipótese que a gente, de todas aquelas hipóteses que a gente levantou, né, a hipótese quarta ou quinta, se não me engano, a última hipótese era de que as firmas tinham livre entrada e saída do mercado, ou seja, se quisesse entrar nesse mercado, qualquer empresa poderia entrar, né, tendo capital, não teria nenhuma restrição tecnológica, uma restrição legal ou econômica, que são coisas que a gente vai ver posteriormente, nessas restrições que geram outros mercados. E por não ter isso, então existe esse aspecto, né, de livre entrada de empresas. Ok? Não há nenhuma vantagem individual de algumas empresas ou alguma empresa que impeçam os demais de participar desse mercado. Então, no longo prazo, a livre entrada e saída de empresas no mercado ocorre conforme a maior ou menor lucratividade do setor. Então, como a gente está supondo também empresas que são maximizadoras de lucro, né, a ideia é que essas empresas vão procurar aquelas atividades que são mais lucrativas possível. Ok? Então, esse é o norte. Então, na verdade, se um setor ele apresenta maior retorno, ele normalmente é mais atrativo para investimentos. Ao contrário, se o setor começa a apresentar queda no seu retorno, o setor começa a ficar negativo, ou leva muito mais tempo, né? Então, essas atividades acabam tendo menor investimento. É isso que acontece na prática. A gente vai ver que essa dinâmica é que vai nos dar, digamos assim, a tendência de equilíbrio de longo prazo. Então, novamente, quanto maior a lucratividade, mais atrativo será o setor para a entrada de novas empresas. Se o setor apresenta prejuízos, maior será a fuga de empresas desse setor por outros setores mais lucrativos. Então, o contrário é verdadeiro. Assim, quanto mais lucrativo uma atividade, maior vai ser a atração de investimento delas, e o contrário, né? Quanto menos lucrativo, até mesmo apresentar, como eu falei para vocês, retorno negativo, né? Lucro negativo, aí a tendência é que empresas venham a sair desse setor para outras atividades, deixam de estar num setor pouco lucrativo para ir para outra atividade mais rentável. Então, essa é a tendência. Por quê? Porque a gente vai falar agora de longo prazo, e aí algumas questões de curto prazo a gente pode até relevar, né? Que é o fato de que existe sim todo um planejamento, existe todo um... você precisa ter tempo, né, para uma atividade ser abandonada para iniciar outra atividade para uma empresa. Não é algo que vem da noite para o dia, assim. Então, dito isso, significa que no longo prazo isso pode acontecer, porque há tempo, então, né, para um planejamento, para uma mudança grande, né, de atividade de uma empresa. Então, vamos supor aqui, né, o nosso gráfico, assim, de uma firma individual, e aqui o custo marginal dela, né, isso que a gente já viu. E aí, o que acontece é que, quando o preço é igual ao custo marginal, a gente sabe que a quantidade ótima é definida nesse ponto, tá ali ela, a quantidade de lucro máximo.
E aí, supondo um custo médio mais ou menos nesse nível, aí está tranquilo. A gente sabe que, dado que o preço está acima do custo médio, a gente tem um lucro econômico positivo. Então, essa atividade é lucrativa. E é mais ou menos nessa região aqui, como a gente já calculou anteriormente, a taxa de lucro. Então, sendo lucrativa essa atividade, como eu falei para vocês, ela vai ter, então, a atração de novas empresas para esse setor, né? Querendo também ganhar essa rentabilidade. Ok? Então, quando for essas condições que tiverem acontecendo numa empresa, novas empresas vão entrar nesse setor. Legal? Agora vamos considerar esse outro gráfico aqui e considerar o custo marginal nesse nível mais ou menos, só que agora o custo médio, né, ponto ótimo, o custo médio estando acima então do preço. A gente já viu que nesse caso aqui, então a gente tem uma região, né, que seria de lucro econômico negativo, ou então essa atividade então começa a apresentar prejuízo, você não consegue retornar o capital no tempo necessário. Então, sendo assim, pessoal, esse setor, quando estiver nessa condição de preço cair abaixo do seu custo médio, aí ele começa a apresentar saída de empresa. Então, as empresas começam a notar que o setor não é mais lucrativo e começam a abandoná-lo. Né? Então tá aí as duas possibilidades. Né? Ou o setor ele é lucrativo, vai atrair novas empresas para esse setor. Isso se dá quando o preço está acima do custo médio, ou o setor ele já não é mais lucrativo, a taxa de lucro é negativa, ou seja, os retornos cessaram, assim começa a apresentar prejuízo, e aí não vale a pena investir nesse setor. Algumas empresas começam a abandonar o setor. Isso ocorre quando o preço está abaixo do custo médio, como vocês podem ver aí. Ok? Bacana. Então, essa é a dinâmica que vai acontecer ao longo do tempo com as empresas, né? E essa dinâmica a gente pode ver aqui também. Então, vamos analisar o setor e a firma individual. Ok, pessoal? Ok, então, em termos de comparação, o setor é onde está todas as empresas, as N empresas que desse setor compõem, e a firma individual é como se pegássemos uma firma ali individualmente e analisasse internamente o que estivesse acontecendo com ela. Ok, então vamos ver esse gráfico aqui. Tem o gráfico de oferta e demanda do setor, que são todas as empresas, todos os consumidores, e isso vai definir o preço de mercado, né? E como a gente viu, a firma, né, ela é tomadora de preço, então ela vai aceitar esse preço de mercado e definir seu nível de produção, que é mais ou menos isso aqui que vai acontecendo. Então, o equilíbrio de mercado vai dar a quantidade de equilíbrio de todo o mercado, o preço vai dizer, e a firma vai definir a sua quantidade de produção através do preço de mercado, definido pelo mercado também. Então, tá aí, isso que está acontecendo no gráfico, ok? Bom, e aí supondo que o custo médio, né, e já vamos falar aqui do custo médio de longo prazo, ou seja, aquele custo médio que a firma vai manter ao longo do tempo, esteja nesse nível aqui. Se isso é verdade, pessoal, a gente sabe então que o preço está acima do custo médio, necessariamente isso representa que existe um lucro econômico, né, positivo. E esse lucro econômico pode estar acontecendo no curto prazo. Só que o que acontece? Né? Com um lucro econômico positivo, novas empresas vão querer entrar nesse mercado. Então, empresas entrarão nesse mercado. Só que novas empresas entrando nesse mercado, a gente tem que efeito? Né? Um efeito de aumento de oferta. Porque quanto mais empresas tiver, mais empresas vão estar produzindo. Ok? Tentando maximizar seu lucro. Aumentando, então, a oferta do setor. Então, a gente tem esse deslocamento da oferta positivo, e à medida que ele acontece, ele reduz a taxa de lucro. Por quê? Porque o preço vai estar caindo. O preço de mercado vai ser outro, né? Vai ser reduzido com o aumento da oferta. Essa redução reduz a margem de lucro. Entendido? Então tá aí. Agora vamos supor que a oferta esteja aqui embaixo, ok? E aí é tranquilo, porque aí a quantidade da firma vai ser definida onde está o custo marginal, ok? O preço é definido pelo setor, pelo mercado, né?
E neste caso aqui, ele está abaixo do custo médio. A gente sabe que isso significa prejuízo, né? Então vai ter essa região de prejuízo de curto prazo, e aí o contrário vai acontecer. As firmas vão sair dessa atividade, porque ela já não é mais rentável. Só que o que acontece? À medida que as firmas saem dessa atividade, é menos oferta que está sendo gerada nesse setor. Então a oferta é retraída, e aí agora com a retração da oferta o preço começa a sair, e começa a subir, desculpa, e isso vai reduzir esse prejuízo. Então temos esses dois casos, né, que pode acontecer no longo prazo. Se é um setor que está com alto lucro, vai entrar novas empresas, isso vai reduzir o preço e vai reduzir o lucro. E se tiver prejuízo, se tiver o preço muito abaixo do custo médio, algumas empresas vão permanecer, mas outras vão decidir sair, porque, né, esse setor não é mais rentável. Na medida que elas saem, reduz a oferta, que aumenta seu preço e pode tornar novamente o setor rentável, né, se o preço subir acima do custo médio. Mas essa dinâmica vai tender, na verdade, a um determinado ponto. E esse ponto seria o nosso equilíbrio de longo prazo. Mas que ponto é esse, né? Então vamos ver aqui. Esse ponto, pessoal, é aquele na qual não existe motivo nem para sair e nem para entrar as empresas. Ok? Esse seria o nosso ponto de equilíbrio. Bem aqui. Aonde está o custo médio? Ou seja, quando o preço for igual ao custo médio, a gente não tem nem lucro positivo e nem lucro negativo. Bom, por quê? Porque positivo, o preço tem que estar acima do custo médio, ok? Aí você tem um lucro econômico positivo, o preço está acima dos custos. E se o preço estiver abaixo do custo médio, aí você tem um lucro econômico negativo, que seria aquela região de prejuízo ali. Mas se o preço está exatamente igual ao custo médio, aí você não está tendo lucro nem positivo nem negativo. Então não está tendo atração de novas empresas e não está tendo também a expulsão das empresas por conta de uma baixa rentabilidade. Então está acontecendo o que ali? Bom, ali está acontecendo, pessoal, o equilíbrio de longo prazo, quando o preço é igual ao custo marginal, que é igual ao custo médio. E quando isso acontece, o lucro é zero. Então, o lucro econômico é zero, porque, claro, o preço é igual ao custo marginal, um menos o outro vai dar zero, né? A nossa fórmula do lucro, que era preço menos custo marginal, menos custo médio, vezes quantidade. Se o preço é igual ao custo médio, aí a gente tem lucro econômico zero. E veja bem, se o lucro econômico é zero, aí não tem nenhuma atração de novas empresas, porque você não está tendo lucro extraordinário, né, positivo, e nem está tendo prejuízo com preço menor que o custo médio. Então, é um equilíbrio estável. Bom, então, assim, só para reafirmar aquilo que eu já falei, vamos colocar os dois casos ao mesmo tempo. Claro que eles não podem acontecer ao mesmo tempo, mas só por uma questão de figuração. Se o preço estiver acima, lucro econômico positivo, aquela região amarela. Se o preço estiver acima do custo médio. Se o preço estiver abaixo do custo médio, aí você tem aquela região avermelhada, a cor de vinho ali, que é a região de prejuízo, a região de lucro econômico negativo, quando o preço está abaixo do custo médio. Em ambos os casos, a gente tem essa tendência. Se o lucro econômico for positivo, novas empresas vão entrar no setor, aumentando a oferta, reduzindo o preço, reduzindo o lucro. Se tiver numa região de prejuízo, o preço estiver abaixo do custo médio, aí empresas vão sair desse setor, isso vai reduzir a oferta, isso vai aumentar o preço até necessariamente o lucro econômico zero. Então, os dois casos vão tender ao lucro econômico zero. Quando chegar no lucro econômico zero, não existe nenhum incentivo nem para entrar e nem para sair das empresas. Então, veja bem, é isso que vai acontecer. Olha a oferta do lado, ela vai tender essa oferta de equilíbrio de longo prazo, onde o preço é igual ao custo médio, ou seja, onde o lucro econômico é zero. Então, não existem incentivos para as empresas entrarem ou saírem quando o lucro econômico é zero. Então, é um equilíbrio estável de longo prazo. Ok, pessoal? Bacana? Mais ou menos bacana? E algumas pessoas devem estar perguntando, mas como assim lucro econômico zero, né?
como é que vai ter lucro econômico zero? A empresa não vai ganhar nada. Essa é a diferença do lucro econômico para o lucro contábil. A gente vai falar sobre isso nessa aula. Ou seja, o econômico significa que essa é a melhor opção que você tem, né, dadas as outras opções que você avaliou de investir o capital. Então, se tivesse outra opção, aí com certeza é como se o teu lucro econômico aqui fosse negativo, tem outra opção que estaria lhe rendendo mais, né? E se o lucro econômico é positivo, porque além de ser a melhor opção, né, obviamente ela te dá um maior retorno. Então a gente chama o lucro econômico positivo aqui de lucro extraordinário, porque obviamente ele é a maior taxa dadas as outras opções que você tinha. Eu vou demonstrar isso melhor no próximo quadro, para ficar clara essa diferença entre o lucro econômico em si e o contábil. O contábil é aquilo que nominalmente a firma está apresentando, que inclusive é positivo, pessoal, pode ser positivo aqui. O que a gente não está vendo é a opção dela entre os demais investimentos que ela poderia fazer, que poderia ganhar. E também é o seguinte, isso a gente vê também através do tempo que ela vai conseguir recuperar o investimento inicial, ou seja, cobrir o custo fixo e variável. Se esse tempo for muito grande, então significa que ela pode não conseguir recuperar o custo fixo, ou seja, pode não conseguir recuperar totalmente o investimento, e aí nesse sentido o lucro econômico negativo, ou seja, como a gente já viu, não quer dizer que ela não esteja tendo uma renda, não está tendo uma receita, ela está tendo uma receita, ela cobre os custos, mas ela não cobre o total do investimento ainda, que também deve ser considerado aqui, ok? Então vamos ver aqui essa diferença. Então, assim, só para frisar antes, pessoal, então o equilíbrio de longo prazo da firma individual ocorre quando o preço é igual ao custo médio, como a gente está vendo aí. Porque aí é um equilíbrio na qual não está tendo lucro, o lucro econômico é zero, e não está tendo incentivo para novas empresas entrarem nesse setor, nem para empresas saírem desse setor. Não tem incentivo nem para entrar e nem para sair, por isso que é um equilíbrio estável. E ali está escrito preço igual ao custo médio mínimo, né? Vocês podem ler o mínimo ali. É porque esse ponto de equilíbrio ocorre exatamente onde o custo médio é mínimo. Na aula passada a gente até calculou, né, o custo marginal e o custo variável médio mínimo. E aqui a ideia é a mesma, porque quando o custo marginal é igual ao custo médio, a gente sabe que é o ponto de mínimo, porque o custo marginal ele sempre cruza no ponto de mínimo custo médio, tá ok? Então vocês podem ver isso através do gráfico ali, que ele tá cruzando o ponto mais baixo, né, do custo médio, mas a gente também fez essa prova matemática, né, na aula passada, mas em vez do custo médio foi o custo variável médio, mas tudo bem, porque a prova é a mesma praticamente, então é a mesma ideia. Aí o que acontece? Como o preço tem que ser igual ao custo marginal, por quê? Né? Porque ele ainda está maximizando o lucro, as condições de primeira ordem continuam válidas, só que uma nova condição se fez no longo prazo, que o preço aí também é igual ao custo médio, porque a gente sabe que nesse ponto o lucro econômico é zero e é estável, ou seja, não vai entrar novas empresas nem sair. A tendência então do setor é que as empresas vão para esse equilíbrio, as empresas que neles ficarem. Né? E então acaba acontecendo essas duas igualdades. Preço igual a custo marginal, que é igual a custo médio. Legal? Então, continuando. Vamos falar então sobre o lucro econômico versus o lucro contábil. Apesar de contraintuitivo, o lucro econômico zero não significa que a empresa não tenha lucro contábil, que é aquilo que eu falei para vocês. Contabilmente, nominalmente, está tendo lá rendimentos sim, eles não estão não conseguindo pagar suas contas, que mais ou menos seria essa ideia, mas sim o fato de que, no geral, você tem que avaliar se ela vai cobrir o total de investimento e se existem outras opções na qual a firma poderia estar colocando seu capital que não esse. Ou seja, será que essa é a melhor opção? Então, avaliar a melhor opção é o que o lucro econômico faz. Se você está tendo lucro econômico positivo, é porque você está cobrindo não só os seus custos, como você está tendo o melhor retorno possível que você poderia ter com o seu capital. Essa é a ideia.
Então, olha só, o lucro econômico leva em consideração os custos de oportunidade. Vocês já devem ter escutado isso, né, e vão escutar isso várias vezes durante o curso. O custo de oportunidade, que é um custo praticamente não tangível, assim, a gente não consegue ver, mas é a relação de outras oportunidades que você tem de avaliar o retorno do seu capital, da onde você poderia empregar ele. E não só capital, aí tem vários exemplos. Por exemplo, a sua atividade durante o dia, a atividade das pessoas em si, né? É escolher o tempo que elas vão alocar entre trabalho, estudos, lazer, descanso, né? E você aloca esse tempo, tenta alocar da maneira que seja mais, não sei se falar lucrativo seria a palavra certa, mas que lhe traz o melhor retorno possível. E aí veja que não é tangível nesse caso, porque o melhor retorno pode ser trabalhar mais para ter mais renda, ou pode ser nem trabalhar tanto assim para ter uma renda média e ter um pouco mais de lazer. Aí são as escolhas que a gente faz no dia a dia. E aí você está avaliando os custos de oportunidades, né? Qual é as opções que eu tenho e qual é o que eu tenho maior retorno. E novamente o retorno, como eu falei para vocês, pode ser monetário ou não, né? Mas você está avaliando isso. Então, se você toma uma decisão, imagina-se, né, que você está tentando tomar aquela que você considera melhor para você. Então, isso tem muito a ver com a teoria do consumidor, lembram, né? Diz que fazer a melhor escolha, a escolha ótima. Então, aqui as empresas vão estar fazendo a mesma coisa em relação a empregar o capital, né? Elas vão tentar fazer as melhores escolhas, dadas as opções que elas têm disponível. Então, pessoal, continuando, custo de oportunidade ocorre quando as empresas têm a possibilidade de avaliar outras oportunidades de investimento. E aí aqui vamos fazer um exemplo. Então, vamos fazer um exemplo. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse exemplo. Parem tudo que estão fazendo, estão comendo, congela ali a colher, fica só prestando atenção que isso é importante. Olha só, o exemplo é esse. Então, imagina um fazendeiro que investirá R$1 milhão. Quanto? R$1 milhão. Isso aí é fogo, porque isso aí acaba com a rua, né? O cara bota uma brincadeira dessa do vídeo, negócio sério. Ok, pessoal, foi só para uma descontração, né? Não tá ao vivo mesmo, vocês vão ver essa gravação depois. Se quiser rir, fica à vontade. Se não quiser, passa para frente. Ok, voltando então agora, sem frescura. Imagina um fazendeiro que investirá R$1 milhão, ok? E aí ele vai avaliar então quanto que ele consegue de retorno sobre esse investimento. Vamos considerar duas opções aqui. O retorno líquido de investir diretamente na fazenda, né, lhe daria um lucro contábil de R$80 mil. Vamos supor, né? Depois de um ano ali, ele investe essa quantidade e ele vai ter 1,80 milhão, digamos assim, sei lá. Ou seja, 80 mil líquido ali, né, de lucro. Bom, mas vamos supor que existem outras possibilidades. Ele pode não investir na fazenda e botar na poupança, e aí ele tem 30 mil, vamos supor, aqui é tudo a suposição, né? Que ele tenha uma poupança e ganharia 50 mil anuais da poupança, que daria uns 5%, né? 5%. É só suposição aqui, para fim de exemplo. Além de 30 mil como salário anual, entre outras atividades. Porque além de tudo, dado que ele não vai já estar trabalhando na fazenda onde ele investiu, ele vai estar fazendo outra atividade, vamos supor que ele tire dessa outra atividade 30 mil reais, além de que ele não está investindo capital, né? E esse capital na poupança dá 50 mil reais. Então dá para ver que essa outra opção dá exatamente o mesmo valor da mesma opção. Ou seja, o custo de oportunidade de não investir na fazenda é o que ele ganharia na segunda opção, que são 50 mil da poupança, mais 30 mil trabalhando em outra coisa. Então ganharia necessariamente 80 mil reais também. Então para ele é quase que indiferente, né? Será que eu fico na fazenda? Será que eu faço outra coisa, eu boto no banco? Ele ficaria indiferente e vamos supor que ele toma uma decisão. Claro que alguma decisão ele vai ter que tomar. E como ele é fazendeiro, obviamente, provavelmente seja investir na fazenda mesmo, em vez de fazer outra coisa. Então, olha só.
O lucro econômico, que é o lucro contábil menos o custo de oportunidade, nesse caso seria 80 mil que ele teria da fazenda, esse é o lucro contábil da fazenda, menos a possibilidade de fazer outra coisa, mas outra coisa vai dar mais ou vai dar menos? Não, vai dar a mesma coisa. Nosso exemplo aqui vai dar 80 mil reais também, né? 50 mais 30. Ou significa o quê? Que o lucro econômico dele é zero, pessoal. Olha só, o lucro econômico é zero. Isso não significa que ele não está ganhando nada. Vamos supor que ele vai investir na fazenda e o lucro econômico dele é zero. Mas ele está ganhando 80 mil reais ainda, que é o lucro contábil, ok? É claro que pode ser que as opções dele mudassem se caso ele colocasse em investimento em vez da poupança, em alguma outra renda fixa, e talvez no final ele ganhasse 100 mil reais, né? Aí sim, aí o que acontece? O lucro contábil dele da fazenda seria 80, mas investindo em outras atividades ele teria 100 mil. Então 80 menos 100 teria menos 20 mil, né? E teria um lucro econômico negativo. Veja bem, mesmo com lucro econômico negativo, não quer dizer que ele não esteja ganhando 80 mil. Só que ele ganharia mais, né? Ele ganharia pelo menos 20 mil a mais se investisse em outra possibilidade. E então, pessoal, essa é a ideia de lucro econômico, né? Quer dizer que ele sendo zero ou negativo até mesmo, que a empresa não está tendo uma renda. Mas significa que não foi a melhor opção, talvez, né? Ele não otimizou as suas escolhas, essa é a ideia. Olha só, tá aí, entendido então. Então veja bem, então as empresas vão entrar em equilíbrio de longo prazo, com lucro econômico zero, ok? Porque lucro econômico zero significa isso, que outras empresas não vão se sentir atraídas para esse setor, tá bom? Imagina que seja o caso do fazendeiro. Se realmente 100 mil outras atividades estão dando, pô, ninguém vai querer investir em fazenda, né? E ganhar 80 mil, vamos supor, né? Vai todo mundo querer ganhar os 100 mil e sair da fazenda, mas alguns vão ficar na fazenda. Sim, o senhor pode querer ficar na fazenda. E aí, como vai sair gente desse setor, novamente, a oferta vai reduzir, os preços vão aumentar e talvez ele passe a ganhar 100 mil e aí em relação aos 100 mil que está dando lá fora, vai dar um em relação a outro zero, né, a diferença, ou seja, o lucro econômico zero volta. Então volta a ser lucrativo para ele, no sentido de lucro econômico, porque saiu pessoas para outros setores, então acaba sendo até eficiente para ambos, né? E então essa é a ideia, pessoal. Agora, se o setor tiver negativo, aí vai acontecer isso que eu falei. Agora, se o setor tiver positivo, digamos que a fazenda está dando 100 mil e lá fora, na outra atividade, está dando 80 mil, aí, claro, o senhor vai estar ganhando 20 mil de lucro econômico mês, extraordinário, porque não tem outra opção, essa é a melhor opção que dá dando um retorno maior, mas isso vai atrair outros a entrarem nessa atividade de produção na fazenda, em outras fazendas, é claro. E aí isso pode reduzir o preço do produto dele, provavelmente vai, porque vai aumentar a oferta, é isso que a gente estava vendo no gráfico anterior, e aí ele volta a ganhar 80 mil, o outro vai ganhar 80 mil também, e alguns vão sair do setor. Então o equilíbrio tende, né, aqueles, vamos supor, 80 mil de lucro econômico é zero. Então é isso que está acontecendo lá naquele gráfico, né? A tendência é aquela, é o preço ao custo médio, ou seja, ao lucro econômico zero. Por quê? Porque a gente sabe que no custo médio vai estar, como eu falei para vocês, o custo variável, o custo fixo, claro que todos em relação à média, né? Mas vão estar lá, então tu vai estar cobrindo eles, porque o preço está batendo neles, que é aquilo que eu falei para vocês. Então, de certa forma, o investimento cobre tudo, o variável, cobre o fixo, e você ainda tem o seu rendimento ali, só que não é maior nem menor que outras atividades. Essa é a ideia que você poderia estar participando. Ok? Bacana? Mesmo assim, o fazendeiro, então, investirá na fazenda. Sim, por definição, ele é um fazendeiro, né? Investir na fazenda. Beleza, pessoal? Então, se tudo tá beleza, exercício, né? Exercício, pessoal. O exercício é aquele exercício da lista. Eu já boto ele aqui porque vocês precisam fazer os exercícios da lista. É um método que a gente está utilizando. É a melhor coisa fazer exercício, porque é o melhor método de fixação, onde vocês vão ter dúvidas, é claro, e aí tem aquele escalonamento das dúvidas, verem com um colega de vocês,
consegue tirar as dúvidas, se vocês quiserem, né? Porque tem gente que, se não quiser falar com os outros colegas, fala diretamente com o monitor. Eu digo isso porque às vezes assim, outros colegas têm a mesma dúvida, e podem tirar juntos, né? Ou até um tem dúvida, mas o outro já sacou, e aí podem trocar essa informação. É por isso que se chama colegas, não sei se são colegas. Eu sei que o tempo é ruim nesse momento, porque muitos entraram talvez ali em 2019 e praticamente não tem colegas, né? Todo mundo ficou online, né? E tá todo mundo online. Pode ser que se conheçam de vista, alguma coisa, mas essa atividade mesmo da universidade acabou não ocorrendo da forma que deveria acontecer. Mas não custa nada se comunicar uns com os outros, né? Se quiserem, claro. E se caso essa dúvida permanecer, falarem com o monitor. E se continuar permanecendo, ou se quiserem pular tudo isso, podem falar diretamente comigo, tá? Então é isso aí, vamos ver os resultados, né? Antes eu vou falar como é que é o exercício. No curto prazo, uma empresa apresenta a seguinte equação de custo total. Então tá aí o custo total, né? Tem uma parte fixa dela e uma parte variável. Como é que eu sei disso? Onde tem Q, que a produção é a parte variável do custo, onde só tem um valor, é como se fosse o investimento inicial, a parte fixa. Então 100, já tô até falando, né? Mas isso aí você já sabe, que a parte fixa ali é 100 e a parte variável é 10Q mais Q ao quadrado. Mas tudo bem, tá ali o custo total, que é as duas partes tudo junto. E o preço, que é igual a 50. Então isso aí são informações que o exercício está te dando. Aí, quais são as questões que você deve responder? Qual a quantidade que maximiza o lucro? Bom, aí você tem que fazer aquela função lucro. O que é a função lucro, pessoal? Receita total menos custo total. Derivar igual a zero e achar a quantidade ótima. Essa é a quantidade que maximiza o lucro. Faça exatamente isso que eu falei para vocês, não tem erro. A não ser que vocês errem em algum ponto, né? B. Qual a magnitude desse lucro? Bom, depois que você achar a quantidade, você já tem a função lucro ali, que provavelmente é a função da quantidade, é só substituir a quantidade, o valor que você encontrou, lá nessa função lucro. Aí você vai ter o lucro máximo. Bacana, tranquilaço, né? Se não for, a gente faz aí uma aula de exercício. C. Considere que o custo variável de longo prazo, agora o longo prazo entrou na jogada. Então ele já está te dando o custo de longo prazo, pessoal. Não precisa transformar nada aqui, está dado. Esse é um custo variável de longo prazo. E este custo variável de longo prazo é dado pela equação custo variável de longo prazo, como está ali, igual a 10Q ao quadrado menos Q ao cubo. Essa é a equação do custo variável de longo prazo. Qual é a quantidade e o preço de longo prazo? Aqui tem um pega-ratinho, não é nem um pega-ratinho, tem um pega-ratinho ali, para ver se você está ligado, se você lembra lá da teoria da produção, e se você lembra como é que é os custos de longo prazo. Tem esse parênteses aí, tem que pesquisar, dar uma olhada, ver se vocês entendem o que está rolando. Achem então aí essa quantidade de preço de longo prazo, se tiver algum problema depois a gente vê mais à frente ali. D, faça o gráfico figurativo da firma individual e coloque seus resultados. Aí um gráfico figurativo. O que é um gráfico figurativo? Você vai encher de figurinha lá, de coisinha bonitinha, coisa e tal, uns coraçãozinhos. É isso? Claro que não, né? Quiser fazer isso, pode fazer. Mas é mais do que isso. É o seguinte, é você pegar aquelas curvas de custo marginal, custo variável, o que for necessário no gráfico, e você não precisa colocar assim metricamente. Você pode fazer como a gente está fazendo em aula, assim, figurativamente. Olha, se comporta assim, custo marginal se comporta assado, e aí tem um ponto de lucro ótimo, coisa e tal. Como você vai achar valores nesse ponto A, ponto B e ponto C? É só você pegar esses valores que você achar aqui e colocar no gráfico, tá? Esse aqui já tem a resposta aqui, todos têm a resposta, mas esse aqui já tem até o gráfico aqui. Então eu vou mostrar para vocês, caso vocês não consigam, mas é tranquilo, não tem como não conseguir, né? E aqui as quantidades, aqui é aquele negócio, congela, né? Tenta fazer primeiro, aí depois vocês veem os resultados. Aqui já está os resultados, né? Não tem como fazer. Você pode voltar o vídeo e tentar fazer e achar e depois olhar, ou é assim mesmo, né? Mas você tem que fazer, porque não adianta você olhar para a questão, olhar o resultado e, bom, agora eu já sei. Você já sabe o que? Você não sabe como chegar lá, né? Você tem que tentar chegar lá. Se você chegar, você conseguiu, você sabe agora. Se não, o resultado não adianta de nada, né?
Mas tá aqui, para você poder fazer e ver se você acertou, tá legal? Então a quantidade ótima vai ser 20, aquele CP ali é porque é de curto prazo, tudo bem. Então essa parte inicial é de curto prazo. O lucro, sim, né? Porque senão seria zero, né? Se o lucro de longo prazo é zero. O lucro de curto prazo é 300, então essa primeira parte é isso, os dados estão ali, o custo total a longo prazo. Aí depois a segunda parte já é o longo prazo, né? Aí tem as questões de longo prazo, você tem que achar essa quantidade e o preço, né? E esse preço aí. É só olhar o que a gente viu na aula de hoje, não tem mistério, pessoal, e encontrar a quantidade e o preço de longo prazo. E o gráfico? Bom, se você achou todos esses valores, você vai fazer um gráfico, como eu falei para você, figurativo, com esses valores. Mas aí tem que ver se você vai acertar onde você vai botar os valores no gráfico. Em todo caso, eu vou agora mostrar o gráfico para vocês. Vocês podem tentar, como eu falei, tentem fazer sem olhar. E depois olhem, para ver se acertar. Então tá aqui, ó, seria esse gráfico aqui, ó. Claro, tá ali o nosso custo marginal, tá ali o nosso custo médio. Bom, no curto prazo, pessoal, é só botar o valor lá. O preço é 50 e a quantidade é 20. Vai dar um ponto lá em cima no custo marginal. Porque eu sei que lá em cima no custo marginal e aqui embaixo, que vai estar o de longo prazo, 25 o preço e 5 a quantidade. Bom, a pessoa pode dizer, não, porque eu calculei isso, né? Então eu sei que vai dar ali embaixo e deve bater no custo marginal. Só que é o seguinte, como é longo prazo, pessoal, deve bater também no custo médio, lembra? Exatamente no custo médio mínimo. Então, exatamente no ponto em que o custo marginal cruza o custo médio mínimo, como a gente acabou de ver. Então, no longo prazo, esse é o equilíbrio. Então, só pode bater ali esse preço e quantidade que a gente achou no longo prazo. Então, esse é o equilíbrio de longo prazo, como vocês podem ver no gráfico aí. Tem um equilíbrio de curto prazo? Tem, dado aqueles valores, e também o de longo prazo. Bacana, bacaninha. E claro, né, para finalizar o nosso vídeo, acompanhe esses vídeos, pessoal, é rapidinho, é bacana, tem tudo a ver com a aula, tem tudo a ver com microeconomia e tem tudo a ver com aplicação de microeconomia, né? Então, eu recomendo vocês não ficarem pulando o vídeo, já que é uns vídeos de 5 minutos, 6 minutos, são rapidinho, e vocês podem tirar a informação dele, depois se aprofundar. Como eu falei para vocês, vai ter disciplina também envolvendo isso. Então, é bom já ter uma primeira visão, um primeiro, digamos assim, contato com a disciplina de economia ecológica, se não me engano, e agora esqueci o nome da disciplina, mas é basicamente a valoração econômica. Claro que o nome não é esse, mas eu tenho uma disciplina que posteriormente eu vou ofertar e que é mais ou menos uma microeconomia, não só isso, é claro, mas é uma microeconomia sim aplicada a questões ambientais. Bacana? Mais ou menos bacana? Ok, pessoal. E aí, dito isso, até a próxima aula. Beleza? Um abraço a todos. Dependendo do serviço ecossistêmico que estamos estudando, existem diferentes abordagens que podemos usar para determinarmos os seus valores. Primeiro, nós vamos ver a abordagem baseada no mercado. A abordagem baseada no mercado pode ser usada para aproximar o valor dos bens ambientais que são comprados e vendidos no mercado. Então, madeira, peixe, plantas medicinais, água, animais, insetos, nozes e frutas, bens que são comercializados. Esse método não pode ser utilizado para valorar serviços como ar limpo, purificação da água, vistas deslumbrantes, que não são tipicamente comercializados, mas veremos como valorar esses serviços em um outro vídeo. A valoração a partir da abordagem baseada no mercado é feita medindo-se os excedentes do consumidor e do produtor. Teoricamente, as pessoas terão uma disposição máxima a pagar por um determinado item e essa disposição é a nossa medida de valor. Elas têm de abrir mão de alguma coisa para obter esse item. A diferença é o excedente do consumidor ou o valor incremental que o consumidor ganha ao adquirir o bem. Cada pessoa tem uma disposição a pagar diferente e as pessoas, em geral, estão dispostas a pagar menos para obter mais de alguma coisa que já possuem.
A função de demanda da sociedade será algo desse tipo. A disposição a pagar da sociedade é representada por essa área. Esse é o valor que os consumidores ganham com o recurso. Se fosse de graça, então tudo seria o excedente do consumidor. Se há custos, então precisamos subtrair esses. Nós falamos sobre excedente do consumidor de forma um pouco mais detalhada no primeiro vídeo dessa série. Mas uma parte do valor ganho com o serviço ecossistêmico pode ser excedente do produtor, caso alguém esteja ofertando esse. Vamos dizer que um produtor pesque a venda de um peixe. Ele terá custos com o barco e com os equipamentos, consertos, compra de combustível, pagamentos de salários, impostos e outros custos que não me vêm à mente agora. E ele vai ganhar uma receita com a venda do peixe. Para o produtor, esse é todo o valor que ele teve de abrir mão para levar o peixe ao mercado. E essa área representa todos os benefícios que ele recebeu por levar o peixe ao mercado. Essa diferença é o excedente do produtor. Vamos dizer que para pescar mais peixes, o custo aumente. Os trabalhadores ficam cansados e trabalham mais devagar. Talvez o dono tenha de pagar hora extra e contrate novos trabalhadores. Talvez eles tenham de pescar em águas mais profundas, mais longe da costa. Tem de pescar durante a noite. Então, o custo de pescar um peixe a mais e de levar esse peixe ao mercado torna a atividade mais cara. E isso acontece para cada peixe a mais pescado. Se o dinheiro que eles conseguem com a pesca é menor do que o custo, então eles não vão pescar, pelo menos no longo prazo. É o mesmo para todos os produtores, e a oferta total do mercado seria mais ou menos assim. Essa área representa os custos e essa o excedente do produtor. A soma dos excedentes do consumidor e do produtor é igual ao valor econômico total. É todo o valor que os produtores e consumidores obtêm com os bens, menos os custos de produzir ou de levar esses bens até o mercado. Vamos supor agora que o habitat dos peixes foi contaminado e que por causa disso a população de peixes diminuiu. Essa área representa o excedente econômico total antes da contaminação, mas a poluição irá aumentar os custos dos produtores, que agora têm de investir mais tempo e dinheiro para encontrar os peixes. Isso desloca a curva de oferta para a esquerda. Se há menos peixe no mercado, então a competição entre os consumidores para comprar peixes aumenta, o que faz com que os produtores aumentem seus preços. Para descobrirmos como a contaminação afetou o valor das pessoas pelo recurso, nós temos de encontrar a mudança no excedente econômico total, o excedente antes e depois da contaminação. Até agora nos baseamos na ideia de que nós conhecemos o formato das curvas de demanda e de oferta. Para esse nosso estudo e para os outros métodos que nós vamos estudar aqui, o truque é tentar construir essas funções de forma que possamos estimar os excedentes e as mudanças nos excedentes. Para a curva de demanda, a ideia é considerar diferentes mercados com consumidores e produtores idênticos, como se tivéssemos múltiplos universos. Em cada universo temos um preço diferente. Nós podemos simplesmente observar as transações que ocorrem em cada universo e, em seguida, com base nessa informação, construir a função de demanda, pois teremos uma relação entre o preço e a quantidade demandada dada esse preço. Mas nós ainda não temos múltiplos universos. Podemos desenhar a curva de demanda com base nas quantidades vendidas e nos preços dos anos anteriores? Não, pois o preço é apenas um dos fatores que afeta a demanda. Não podemos assumir que esse movimento ocorre ao longo da mesma curva de demanda. A quantidade comercializada depende também do preço dos bens substitutos ou bens complementares, da renda dos consumidores, da população, das preferências e provavelmente de muitas outras coisas. E muito provavelmente em cada ano teríamos uma curva de demanda diferente. Existem várias maneiras de tentar aproximar o formato da curva de demanda ao que seria seu formato verdadeiro caso tivéssemos todas as informações disponíveis. Uma forma de fazermos isso é através de experimentos. Nós não temos múltiplos universos, mas uma empresa pode querer mudar o seu preço em determinada cidade para tentar determinar como a demanda age. Assumindo que, com exceção da mudança no preço, tudo mais permanece constante. Isso pode funcionar. Mas uma outra forma é estudar os dados dos anos anteriores. Mas, ao invés de assumirmos que o preço é o único fator, consideramos todos os outros fatores que podem afetar e provavelmente afetam a curva de demanda. Esse é o mundo das regressões. Nós não vamos nos aprofundar muito nisso aqui.
Mas a ideia é que se esses são todos os fatores que afetam a função de demanda, então, ao olharmos para os dados do passado, nós podemos fazer algo como uma engenharia reversa para saber como será a equação de demanda. Existem alguns links na descrição que podem te ajudar a entender melhor isso, caso você esteja interessado. A curva de oferta será a quantidade de dinheiro que custa para os pescadores pescarem 1 quilo a mais de peixe ou qualquer que seja a unidade a mais de peixe. O ponto é que para cada quilo adicional pescado, os custos mudarão. Na prática, analisamos os custos de todos os pescadores para a quantidade total de peixes pescados para construirmos a curva de oferta. Quando analistas não têm tempo ou dinheiro ou dados para estimar o formato da curva de demanda, é comum multiplicar o preço pela quantidade, o que dá uma estimativa do valor total do peixe produzido. Em seguida, desse valor, eles subtraem os custos de produção e obtêm os benefícios líquidos da pescaria. E eles simplesmente veem como esse benefício muda com mudanças ambientais. Não é uma medida apropriada e nós estamos completamente ignorando o excedente do consumidor. Mas ainda assim é um número que os tomadores de decisão e as pessoas em geral entenderão. Com recursos limitados, isso é melhor do que nada. E você verá esse tipo de cálculo toda hora na valoração do meio ambiente. Um exemplo do uso da abordagem baseada no mercado se deu no Cabo das Agulhas, na África do Sul. Existem 3 áreas de proteção marinhas nessa região, ameaçada de contaminação e pelo excesso de atividades predatórias. Um aumento nos esforços de conservação foram seguidos de movimentos de resistência porque o dinheiro entrava, mas parecia não sair. Então, uma equipe fez uma avaliação econômica dos efeitos das áreas de proteção marinhas nas atividades pesqueiras, de recreação e no valor de existência. Para a pesca, eles utilizaram a abordagem baseada no mercado. A ideia é que os peixes tenham um lugar seguro para se reproduzirem e crescerem, e com isso, parte da população de peixes vai acabar saindo para fora dessas áreas. Mas a questão é que as áreas de proteção marinhas diminuem as áreas onde os pescadores podem pescar. A estratégia foi descobrir quantos peixes migravam para fora das áreas protegidas e com isso afetava a quantidade de peixes pescados por unidade de esforço desprendida por cada pescador. Em seguida, a quantidade pescada era multiplicada pelo preço do peixe. Eles não estavam calculando o excedente do consumidor. Também descobriram o custo de oportunidade de não pescar nessas áreas. Muitos estudos foram feitos nessa área com relação à reprodução e à migração dos peixes com base nos dados que os pesquisadores coletaram. Mas a pesquisa era um pouco fraca. Mais ou menos 1 dúzia de espécies de peixes eram pescadas, mas eles tiveram de usar informação de apenas 2 espécies para estimar o comportamento de todas as demais espécies. E eles tiveram de usar outros atalhos também. De longe ideal, mas era o melhor que poderiam fazer. Usando uma taxa de desconto de 6%, eles encontraram isso como o custo presente e o benefício presente ao longo de 20 anos. Aqui não há nenhuma área de proteção marinha, então não há benefício com a migração de peixes para fora dessa área. Isso é como está agora. E esse é o cenário que estamos considerando, assumindo regras rígidas e tornando uma das áreas de proteção marinhas maior. Esse é o custo de oportunidade de proibir que peixes sejam pescados numa determinada área do oceano. Mas vale mencionar que isso tende a ser temporário. Esse gráfico mostra os custos e os benefícios acumulados para os pescadores, assumindo diferentes níveis de migração. Num primeiro momento, os pescadores perdem, mas à medida que é dado aos peixes tempo e espaço para crescerem, eles irão povoar áreas fora das zonas protegidas. No final, mesmo superestimando os custos e com uma estimativa conservadora dos benefícios, eles encontraram que os benefícios das áreas de proteção marinhas superam seus custos. Nos próximos vídeos, nós vamos ver alguns métodos de valoração baseados no custo para valorar os serviços ecossistêmicos.